E antes da gente falar um pouquinho da nossa pesquisa, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho desses livros que vocês trouxeram, porque até eu já estou curiosa aqui do que vocês trouxeram em relação aos livros que já influenciaram, né, que vocês gostam. A Patrícia, eu acho que vai. Pode ser. Eu estava contando um pouquinho mais cedo, né? Eu lembro de alguns pontos, assim, durante a minha vida. Eu acho que a gente vai sendo... tem marcas, né? Então, contei antes, né? O quanto, desde a escola, assim, a gente tem aquelas lembranças da literatura, né? E aí lembro lá pela quinta, sexta série do quanto aquela coleção Vagalume, agora vou me entregar, né? Mas que, enfim, né? Tem até hoje. Fez parte da minha vida num contexto escolar, assim, né? Lembro da gente discutindo e o livro que caiu para mim, assim, o quanto ele tinha uma relação de discussão e me proporcionava discutir o que hoje a gente continua discutindo, né? Que é a questão da inclusão, da diversidade, né? Aquele livro era A Vida Secreta de Jonas, né? Foi o que caiu para mim. Eu lembro a capa, eu lembro dele, assim, hoje, né? No contexto do quanto ele me influenciou naquele momento. E até hoje, assim, o quanto essas literaturas que iam acompanhando a trajetória escolar e depois o meu ingresso mais profissional também iam atravessando e a gente vai lembrando, né, criando as marcas. Mas eu trouxe, Beth, aqui, né, exatamente esses momentos, assim. Então, trouxe uma literatura, né, que hoje me coloca muito a refletir, que é as literaturas de Bauman, né? Eu gosto muito, assim, porque dentro do contexto do meu doutorado, que eu estudei Michel Foucault, que era muito denso, assim, eu tinha a perspectiva do Bauman, não que não tivesse uma densidade, mas me causava uma reflexão bastante aplicada, assim, né, que eu trazia para o contexto de vida. Uma outra visão. Então, hoje, assim, de todas as literaturas, de todas as obras dele, esse do Amor Líquido é o que eu penso que tenha uma relação muito importante exatamente do que a gente vive hoje, né? Do contexto que a gente vive, da vida líquida, das relações líquidas, de que o que serve agora não serve amanhã, né? Ou o que serve para o meu umbigo não serve para o umbigo da Elis, por exemplo, né? E isso é uma reflexão muito, muito presente e necessária, eu diria, né? Nos dias de hoje. E acho que não é uma literatura... embora tenha uma certa densidade, mas acho que não é uma literatura que não afaste fluida. as pessoas. Ela é uma literatura para o jovem, ela é uma literatura para o adulto, enfim, né? Num contexto que dá para fazer uma discussão e que ela é necessária, né? Então... e quando ele fala também da fragilidade das relações, né? Hoje, mais ainda. É um tema que a gente precisa ter um suporte. Eu gosto muito, assim, né? Acho que esse, ele é um pouquinho mais simplificado, assim. Tem outros, obviamente, com uma densidade maior, mas é um autor que, para mim, importante, assim. Então, Bauman. Bauman. E eu trouxe também esse, né? Que, assim que eu fui avançando na minha trajetória ali acadêmica, né? É o A Coragem para Liderar. Quando a Elis falou ali de superação, fiquei pensando, acho que a minha palavra é coragem. Eu acho que a gente precisa de superação e talvez para superar a gente precisa ter coragem, né? Então, também é uma literatura que eu gosto bastante, assim, né? De vez em quando eu abro esse livro porque ele também tem algumas frases que me colocam a pensar, né? O quanto a gente precisa nos dias de hoje para viver o hoje e às vezes até o amanhã, trabalhar com essa questão da coragem, né? E fazendo tudo que se faz a partir disso. Trouxe uma literatura... A Brené é incrível, né? E A Coragem para Liderar também é meu de cabeceira, assim. Eu acho que a questão é essa. A gente lê em algum determinado momento, traz muitos insights, depois a gente volta e traz uma série de outras visões que a gente não estava enxergando. É a questão da cebolinha, assim, né? Tira uma casquinha e as outras vão aparecendo. Eu às vezes uso esse livro, né, quando vou trabalhar alguma formação ou quando eu vou trabalhar alguma reunião de planejamento, alguma atividade, né, eu normalmente volto em alguns livros que eu tenho, e esse é exatamente para buscar essa inspiração, né, do que eu posso, a partir, né, de um fragmento, de uma discussão que para mim serviu,
trazer para esse contexto também do planejamento, enfim. Uma ótima dica. E eu trouxe aqui um livro mais técnico, né, que são literaturas que atravessam a nossa discussão hoje, principalmente pensando nas ferramentas, na educação e na tecnologia, né, que é um livro que fala sobre aprendizagem digital. É um livro de 3 autores que trabalham conosco hoje a educação à distância, né? O Gustavo Hoffmann, especialmente, é um professor, um educador, enfim, que trabalha muito essas discussões da educação transformadora, né, das questões mais voltadas para o quanto a educação precisa se modificar para atender essas gerações que chegam. Eu trouxe esses 3, mas assim, eu trouxe também 2 aqui que eu queria dividir, né, que são literaturas, então, que atravessam a vida dos meus filhos, tá? Então, trouxe um que é esse Somos Todos Extraordinários, né? A gente falou um pouco antes, tem a literatura também para o adulto, né? Tem filme, né? Mas é um livro que me remete ao que eu li, né, da vida extraordinária de Jonas, né, na perspectiva da vida secreta de Jonas, porque ele tem muita relação também com essa questão da inclusão, da diversidade. Então, é uma temática que, com este livro, eu consigo também trabalhar, né, e acho que chama atenção, porque é uma criança, chama atenção. E trouxe aqui esse, né, da Honda, que é uma biografia, que é a literatura que hoje, no último ano, não foi esse ano agora, mas no ano passado, a que a minha filha mais gostou. De todos os livros que ela leu, ela lê biografias, ela gosta da leitura da biografia, mas esse aqui é um livro que traz uma biografia motivacional, principalmente na questão da superação, né, na questão do ser mulher, que para ela também influenciou toda essa discussão. E aqui tem uma coisa do jovem, né, porque ela teve um momento de vida ali bem difícil com relação à própria questão do tabagismo, outras questões que entraram no contexto dela, né, de fragilidade e que ela foi superando. Mas tu leu o livro ou ela te contou essas histórias? Não li. Na verdade, a gente tem um hábito, assim, e ela gosta de quando está lendo, de ir contando o que ela está lendo, né? Então, ela trouxe, assim, acho que um bom resumo da história, mas um bom resumo do que toca nela. Né? E acho que isso também é o que me encanta, assim, com a leitura que ela faz, né? Porque acaba que a gente teve um livro, O Amor e Gelato, que a gente leu as 2. A gente disputava, né? Quantas páginas você já leu? Quantas páginas você já leu? E chegou num momento que tinha aquela dúvida ali, né? Do que tinha acontecido, quem que tinha feito aquele ato. E ela dizia, eu já sei. E aí eu comecei a correr para ler, para alcançar, né? E no final a gente chegou bem perto as 2. Então aí sim, aquele a gente leu juntas. Os outros ela lê e me conta. E era um livro só e vocês dividiam o livro? Era um livro para as 2. E a gente ia assim, sempre ela marcava, aqui eu tô na página 25, agora eu tô na página 50. Era um livro para as 2. Dividiram. Mas tem uma literatura muito semelhante, né, da Honda, que é do André Agassi, de questão de superação, que vale muito a pena. Ela já leu também. Já leu? Já. Ela ganhou o ano passado de aniversário. Contigo, Elis. Bem, eu olhei para as bibliografias, né, para os livros todos, da qual eu já adquiri na maioria na Vanguarda, e pensei numa coisa bem mix. Aí fiquei pensando, eu sou que nem aquelas pessoas que gostam de vários estilos musicais, né? Eu gosto de vários tipos de livro. Mas adorei a Patrícia reportando aí a literatura das crianças. E lá em casa é mais ou menos assim, tem fases, né? Cada um entra numa determinada fase e pede um tipo de literatura. Eu queria falar assim de 3, eu acho que um mais enigmático e talvez que eu indique para todas as faixas etárias, mas principalmente para o jovem, né, é O Poder do Hábito. Esse livro, ele, dentro dessa jornada de cair, levantar e usar literatura para aprender a liderar, quando eu devo ter batido com esse livro há uns 10 anos atrás. Mas não pensem que ele tem cheiro de mofo, não, porque ele é super atual. Ele segue na lista dos mais vendidos. É verdade. O Poder do Hábito. Eu cheguei aqui no Parque Uno, onde a gente está, para tomar um cafezinho ali, e cheguei no balcão com os livros, a atendente disse, a minha terapeuta mandou eu ler esse livro. Mas eu ainda não li, eu digo, então eu recomendo que leia. Por que a gente tem que olhar para o Poder do Hábito? Porque ele ensina uma trilogia, um tripézinho, muito bom, tá?
E talvez depois que eu aprendi isso, eu comecei a entender como é que é tão difícil a gente mudar um hábito. Se a gente falou ali tabagismo ou qualquer outro hábito que a gente tenha, como é que é difícil mudar o hábito, né? Quantas vezes a gente quer mudar alguma coisa e é difícil. E o autor, ao longo o livro parece denso, né? Para quem está aí olhando, parece denso, mas ele é gostoso de ler, porque ele vai contando cases cotidianos da vida e como às vezes é difícil olhar para dentro da gente mesmo, e seja a gente como mãe, porque às vezes como mãe também tu tem que mudar hábitos, como filha, como esposa, como profissional, como colega, como líder, enfim. E a gente passou por uma mudança gigante aí na pandemia, né? Também, né? Esse aqui seria o primeiro. O segundo, aí a Patrícia trouxe uma coisa técnica, né? As 5 perguntas essenciais que você sempre deve fazer sobre a sua empresa, sobre negócios, né? E talvez assim, o autor é Peter Drucker, é um clássico. E talvez assim, quando a gente pensa nesse livro, também ele é um manualzinho que acompanha e seguidamente a gente volta lá, né? Porque quando eu falei para a gente poder crescer profissionalmente, também academicamente, mas profissionalmente em especial, e pensando, claro, que o autor vai escrever mais para o negócio, a grande questão é o propósito, a missão. Só que para te chegar... É o que move. É o que move, mas não é uma resposta fácil, não é ter uma ideia boa. Não. Aí, falando em ideia, ela falou de livros influenciarem. O nome do Hipo nasceu de um livro, né? E ela falou de Foucault, que é de um conterrâneo de Foucault, que é Pierre Bourdieu, né? Que é do mesmo time, assim. E ele tinha um livro que era Questões de Sociologia, Pierre Bourdieu, e o último capítulo era A Opinião Pública Não Existe. E a opinião pública não existe, ele vai dizer o quão a opinião pública é frágil e que muitas vezes você pode estudar a opinião pública e vem aí um fato, um novo movimento e aquilo muda e aí você vive com essa... A mídia influenciando a opinião pública, o poder influenciando a opinião pública, as transformações comportamentais influenciando a opinião pública e que ela precisa ser monitorada constantemente. Então, o nome do Hipo nasce da opinião pública do Bourdieu. Mas voltando aqui para as 5 perguntas essenciais que você deve sempre fazer, o autor vai dizer assim, tu não tem como responder o propósito, qual é o teu propósito, sem saber para quem tu está falando, o que tu queres alcançar. E fazer uma análise daquele cenário. E aí vai ter pesquisa. Não só a pesquisa, né, de um instituto de pesquisa, mas o plano de negócio.